Banca Consupan, concurso da Câmara de Crato, que aconteceu no dia 25 de agosto. Vamos corrigir agora a prova de português. Nós tivemos um texto que versou sobre a origem do petróleo e os danos causados à natureza, e a prova inteira nem precisava ter uma atenção redobrada, como é comum dentro das provas da Consupan. Isso não quer dizer que as próximas não terá que ler com efetivação o texto. Então, o texto é parte fundamental da prova da Consupan. Exceção foi essa prova, que não se precisou tanta atenção, porque não teve tanta interpretação do próprio texto. Mas isso aqui é uma exceção, não é regra. Beleza? A primeira questão perguntou o seguinte: a partir daí, a produção e o uso desse combustível fóssil cresceram exponencialmente. A palavra exponencialmente, esse advérbio, nós temos uma palavra que é terminada em mente, tem muita morfologia dentro da Banca Consupan, você deve prestar atenção, tá? Aqui é um advérbio que quer dizer significativamente. Quando disse que o combustível fóssil cresceu exponencialmente, quer dizer que foi significativo, quer dizer que foi grande, perceptível. Impreterivelmente é sem dúvida, tá? Isso aqui é uma de afirmação, um advérbio de afirmação. Então, não cabe ao mesmo contexto. Desarmoniosamente, que perdeu a harmonia, não. Paulatinamente, que quer dizer aos poucos, também não. Cabem ao contexto, tá? Mas a mesma coisa pediu é sinônimo, sem prejuízo semântico. De caber no contexto, essas três aqui cabem. Só que uma sinônima dela não é extraordinariamente, ou seja, que foi extraordinário, que quer dizer muito bom, não, gente. Extraordinário quer dizer significativo, que foi grande, que foi exponencial, que teve um crescimento que foi perceptível. Então, o gabarito da banca, letra D, com certeza ainda não saiu o gabarito oficial, mas eu acredito que seja sim letra D de dado. Tá? Na segunda questão, perguntou o seguinte: apesar do movimento global em direção à descarbonização, esse combustível fóssil continuará a fazer parte do setor energético até que novas alternativas estejam disponíveis em quantidade e escala suficiente para substituí-lo. O ló é um pronome anafórico que retoma petróleo, mas, como a gente chama de coesão numérica, por elemento de retomada mais próximo, o que é mais próximo é o combustível fóssil, que o nosso aluno que mandou essa prova acertou perfeitamente. Letra A, tá bom? Aqui nós não tivemos tanto problema, mas a gente vê o que a gente passou nas previsões anteriores, que coesão é uma questão certa para a banca Consupan. Então fique ligado, vai ter agora o concurso de domingo, que é a segunda fase da Câmara de Crato. Então essa prova aqui já serve como uma xerox do que vai acontecer lá. Tem muita possibilidade de ser uma prova semelhante a essa, ok? E o assunto aqui em cima foi sinonímia, significação das palavras. A gente estuda isso em semântica. Ok? Quem vai fazer missão velha, também essa prova pode servir de espelho, e quem vai fazer Cedro Pernambuco também, tá certo? É isso. Cedro Pernambuco, se eu não me engano, a prova é em dezembro, 15 de dezembro. Na terceira questão, morfologia pesada. Então a gente tem que pegar pesado na identificação das classes gramaticais, se é substantivo, adjetivo, numeral. Tá aqui a dica para você se preparar para a prova de domingo agora e as provas de missão velha e Cedro, ou qualquer outra prova que seja feita pela Consupan. Está aqui o trecho, eu não vou ler. Aí ela perguntou o seguinte: apenas expressões referentes a tempo, ou seja, ele quer advérbios ou locuções adverbiais temporais. Em se tratando, não é nem advérbio, tá? Até hoje, quando são expressões adverbiais.
No dia 20 de abril de 2010 é uma expressão adverbial, mas a destruição da plataforma não é. Hoje, no dia 20 de abril, e quando? Questão muito básica. Eu acredito que ninguém tenha errado essa terceira. Terceira, letra C. Na quarta questão, diz o seguinte: ela pede uma função de complemento nominal. Se você vai fazer a prova da Consulpan e não entender a diferença entre complemento e adjunto adnominal, você está frito, tá? Quase todas as provas nós temos uma questão de complemento nominal. E o fator que a banca cobra muito de forma efetiva é o básico de você entender o complemento nominal. Em uma aula de mais ou menos 1h10 que eu tenho aqui no meu canal de forma gratuita para você, você consegue entender isso aqui. Eu vou te dar um bizu rápido, mas você precisa ver a aula, que não é só isso. Por exemplo, o adjunto adnominal, ele bate de frente com o complemento nominal. Então, essa é uma dúvida milenar na gramática normativa. Complemento nominal e adjunto adnominal. Muita gente tem dúvida entre esses dois termos. Vou te falar um bizu rápido, mas tem algumas observações. O adjunto adnominal, ele vai completar duas classes gramaticais. Ele sempre vai completar. Vamos aqui. Ele vai completar numerais e substantivos concretos. Enquanto que o complemento nominal, teoricamente, ele completa três classes gramaticais, mas eu vou colocar só uma que a gente está fazendo bizu. Substantivo abstrato com ideia paciente. Aí você tem o seguinte, por exemplo, uso de drogas. Nessa frase, uso de drogas, o complemento nominal é sempre um termo precedido de preposição. O complemento nominal nunca vai aparecer sem uma preposição do lado, tá? Então, complemento nominal sempre tem preposição, beleza? Quando a gente pergunta, por exemplo, aqui, uso de drogas, essa expressão, em relação a essa, sofre ou pratica ação? Me diz, as drogas usaram ou foram usadas? Logicamente, a gente diz, drogas foram usadas. Então, eu tenho um termo paciente. Se é paciente, é complemento nominal. Ok? Agora, se eu dissesse, o grito do aluno. Do aluno completa grito. Eu pergunto a você, alguém gritou o aluno ou o aluno gritou? Ou seja, o aluno sofreu a ação do grito ou praticou o grito? Ora, ele pratica o grito, ele é o agente. Se é agente, há de adjunto adnominal. O gabarito dessa quarta questão é letra C, tudo bem? Perceba. Há necessidade de pesquisa aprofundada. A pesquisa necessita ou alguém necessita da pesquisa? Alguém necessita da pesquisa. A pesquisa recebe essa necessidade. Então, ela é recebedora, ela é paciente. A pesquisa será feita. E não ela vai necessitar. Se é paciente, nós temos um complemento nominal. É letra C. A gente tem que ver, bota aí, complemento nominal. Você que vai fazer Consulpan nos próximos dias, meses. Estude o complemento nominal que, na Câmara do Crato, uma dessas é certa. Compreende? É isso. Na quinta, fizemos isso na nossa revisão. Ela gosta muito do predicativo do sujeito. E ela diz o seguinte,
A exploração comercial do petróleo é recente. Nós temos o verbo ser, que é um verbo de ligação. E eu disse para você nas nossas revisões, tem uma revisão aqui que eu falo sobre isso, que o predicativo do sujeito é toda característica dada ao sujeito que esteja depois do verbo. A exploração comercial do petróleo é o sujeito, é o verbo, recente é o predicativo. Note que recente caracteriza a palavra exploração e está depois do verbo. Portanto, eu tenho sim um predicativo do sujeito. Muitas pessoas se basearam somente no verbo ser e está certo, está super certo. Letra B, quinta questão. Na questão 6, uma questão atípica dentro da banca com Supan. Não é muito comum questão de acentuação, mas caiu aqui. Então, quem vai fazer Crato domingo agora, pode estudar a acentuação, porque uma vai. Gente, essa prova aqui do Crato, elas seriam no mesmo dia. Por conta do CNU, que caiu no mesmo dia, por conta das poucas inscrições que tiveram nesse concurso, houve um adiamento dessa prova. E se quebraram os dias. Aí, essa prova contamina a outra, era para ser do mesmo dia. Então, essa prova aqui será muito semelhante à prova de domingo. Os mesmos assuntos, pelo menos, vão cair, porque a prova já está feita. Tá? Na palavra prejuízo, eu tenho prejuízos. Eu tenho a regra do hiato. Segunda vogal acentuada e eu uso segunda vogal de um hiato. País do mesmo jeito, país. Segunda vogal de um hiato. Letra A, essa questão, se você errou, foi considerada muito fácil. Gente. Chegamos à 7ª questão, que pediu a classificação do infinitivo. Pediu um verbo que esteja no infinitivo. Vamos lá. Um exemplo importante dos impactos causados, aqui eu tenho um verbo no particípio. A gente sabe que o particípio é terminado em ado e ido, tá? Resultando, NDO, eu tenho o gerúndio. Não está em nenhuma forma nominal, ele está flexionado ou conjugado, flexionado. Restou a letra D. A gente pode ir por eliminação. Aí você me pergunta, professor, a palavra interferirem está no infinitivo? Está. É porque, gente, a gente está acostumado de enxergar o infinitivo apenas com as formas AR, ER, IR e esquece de pensar IR. E esquece de pensar que existe o infinitivo pessoal, que geralmente ele vem no plural, tá? Sempre que uma forma, que você for verificar a forma nominal, infinitivo, gerúndio, particípio, sobretudo o infinitivo, que é o mais complexo, passe para o singular. Passe para o singular. Então veja, a capacidade de interferir. Veja que quando eu passo para o singular, eu consigo notar o infinitivo nesse verbo, tá? Para quererem, para querer. Note que quando um verbo estiver no plural, bote no singular. Aí você percebe a desinência de infinitivo. Realmente o gabarito é letra D de dado. Questão 8, nós tivemos um probleminha aqui, tá? De interpretação, mas a prova, gente, não teve nenhuma questão passiva de recurso, tá? A prova tá certeira, tá tudo certinho aqui. A palavra conforme é um advérbio, tá, gente? Advérbio. Na sua concepção original, a gente chama de denotação. Na linguagem real, ao pé da letra. Só que a palavra conforme, como conjunção, ela precisa ligar orações. Então, eu posso dizer o seguinte, vou te dar um exemplo aqui.
conforme afirmou o repórter. Nessa condição de estar ligando um verbo, o conforme é uma conjunção conformativa. Algumas vezes, o conforme, ele não liga orações, ele só liga palavras. Eu posso dizer o seguinte: conforme Vitor, conforme o fato, e não tem um verbo para esse conforme. O conforme é... Como é que eu vou dizer? Está desacompanhado, não era essa palavra, mas vai essa. Desacompanhado de um verbo, ele se torna uma preposição acidental. Nós temos as preposições essenciais e as preposições acidentais. E a banca foi certeira nesse nível de dificuldade. Note aqui. O óleo varia, né? Varia. Aqui é a minha primeira oração. Na verdade, aqui é um período simples, tá? O óleo varia é o meu primeiro verbo. Conforme o material de origem. Note que o elemento iniciado pelo conforme não possui verbo. O verbo pertence a essa primeira oração, conforme a esse restante de frase. Para o conforme ser verbo, ele teria que estar ligando dois verbos. Se fosse assim, o óleo varia conforme o material de origem mostrou, aí ele seria uma conjunção por ligar dois verbos. Nesse caso, eu sim bato o martelo, concordo plenamente com a banca. Nós temos aqui uma preposição acidental. Ela não é essencial, ela não faz parte das preposições. Ela foi acidentalmente confundida com uma preposição. Tudo bem? Durante também é uma preposição, tá? Condições durante a, aqui é uma preposição, durante a é uma locução prepositiva. E química é o adjetivo do substantivo composição. Então, sim, o gabarito é a letra B. Preposição, preposição, adjetivo. Muita gente entrou em contato comigo, né? Inclusive mandou essa prova, tentando fazer um recurso para essa 8ª questão. Então, mostrei aqui os motivos de que não cabe recurso para essa questão. Tá bom? Mesmo assim, se você estiver desesperado por esse ponto aqui, tá, gente? Você pode tentar usar um dicionário, usar de meios escusos para tentar provar que aqui é uma conjunção. Se fosse uma conjunção, não teria gabarito, tá? Porque, a letra B, o último é um substantivo. Então, não tem como química ser um substantivo. Nesse contexto, não tem como. Então, sim, um gabarito letra B. Mas, se você quiser causar confusão, a gente usaria de meios escusos para tentar anular essa questão. Eu não teria disponibilidade para inventar um recurso, tá? É interpretação, algum professor pode tentar ajudar você. Na 8ª questão, pediu um de valor de oposição. O não, gente, ele é um valor de negação, não de oposição. Ele nega, ele não opõe. Então, não é a letra A. No entanto, entretanto, nós temos uma conjunção aqui adversativa que notoriamente liga a ideia de oposição. O ou seja é explicação e a letra D, consequentemente, você sabe que é de consequência ou consecutiva. Letra B, 9ª questão, é isso. Na 10ª questão, perguntou a única que tem palavras derivadas. Olha, o nosso colega aqui não acertou. Organismo é uma palavra primitiva. O fato de estar no plural não quer dizer que ela seja derivada. Nós chamamos isso de desinência nominal de número. Ela só variou do singular para o plural.
Uma palavra, quando sai do singular e vai para o plural, não quer dizer que ela seja derivada. É uma desinência nominal de número. Pode ser de gênero também. Certo? Eu acredito que o gabarito seja letra A, porque, veja, explorar, exploração, derivação sufixal. Bio aqui, gente, é um radical, tá? Disponível é outro radical. Aqui eu tenho um processo de composição por justaposição. Também pode ser, além de justaposição, nós também temos a derivação híbrida, a composição híbrida, radicais de línguas diferentes. Mas é inegável que eu tenho um sufixo dade aqui, derivação sufixal. A palavra biodisponibilidade passou por 2 processos simultâneos. Nós temos 3, na verdade, né? Composição por justaposição e hibridização, e derivação sufixal. Derramar, derramamento, sufixação. Eu iria de letra A. Porque, nota, prejuízo é derivação, né? Desinência de número. Petróleo, gente, é pedra, óleo. Petróleo é pedra, óleo. Aqui é composição por hibridização. Óleo é primitiva, não deriva de nada. Acidificação vem de ácido, tem uma derivação sufixal. Desastre, aqui é palavra primitiva, igualmente história. Então, letra A é o nosso gabarito. Eu espero que você tenha aprendido aqui, fazer uma revisão e uma previsão do que possa ser as próximas provas. É isso, gente. Tchau, tchau. Deixa seu comentário aqui, viu? Tchau, gente.